Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a planilha de custos operacionais da frota. Ideal para quem trabalha nesse tipo de segmento, né, nessa atividade, e tem um desejo de gerenciar, né, e fazer a gestão de todas essas informações, dos custos, das receitas, das despesas que você tem no seu negócio. Até mesmo para tomada de decisão, para análise de dados. Tá? Então, creio que essa planilha vai te atender perfeitamente. Bom, primeiramente a gente tem uma tela de login. É uma tela onde restringe o acesso à planilha. Ideal para que você tenha segurança e que não seja acessado por pessoas indevidas, certo? O usuário é de acordo com a pessoa que adquiriu a planilha comigo e a senha vai ser gerada de acordo com o seu CPF. Tá? Então, eu vou fazer aqui a simulação de um acesso de uma pessoa que não está habilitada a entrar no sistema. Ele vai me mostrar que o usuário não está cadastrado, ou até mesmo tentar fazer o acesso com o usuário cadastrado, mas que a senha esteja incorreta. Tá? Ou seja, o sistema vai te dar confiabilidade e segurança nas suas informações. Tá? Então aqui eu consigo, de acordo com o meu login e a senha gerada através do meu CPF, fazer o acesso ao sistema. Bom, gente, aqui a gente tem o menu então principal da planilha de custos operacionais da frota. O painel de navegação dele, né, que são separados por categorias de lançamento, relatórios, coleta, administrador, que é a parte de administração do sistema, e a ajuda, que são as informações do sistema. Aqui embaixo eu tenho o nome da pessoa que o sistema vai ser registrado e o seu respectivo CPF. Tá? Lembrando que todas as informações contidas nessa planilha são informações fictícias, somente para conseguir visualizar toda a operacionalização que o sistema faz. Então, começando aqui na parte de lançamentos, eu vou começar nessa parte de custos, que é o foco, né? Aqui eu já tenho os custos previamente cadastrados por tipo de categoria, ou seja, eu tenho os custos que são fixos, os variáveis e os indiretos. Os custos fixos eu tenho aqui seguro, rastreamento, IPVA, salários de motoristas em cargos, salários de ajudantes e assim por diante. Nos variáveis, arla, peças, serviços, lubrificantes, dentre outros. E os indiretos, meios de comunicação, material de escritório, tacógrafo e por aí vai. Esses custos, creio que consigam atender a maioria das despesas que a gente pode ter nesse tipo de atividade. No entanto, caso tenha algo que fique por fora, você consegue editar, tá? Basta clicar aqui e alterar esse tipo de custo. Tanto a descrição quanto a sua categoria, se é fixo, variável ou indireto. Tá? Então os custos já vêm previamente cadastrados para você. Tá? Então voltando ao menu, lembrando que toda a planilha tem botões de navegação. Então voltando ao menu aqui em cima, a gente vai fazer a parte, passando por essa parte de lançamento. Vamos no cadastro de veículo. O cadastro de veículo, você tem aqui disponível, a princípio, 10 linhas para fazer esses cadastros. Mas a planilha não tem limite de veículos da sua frota, ou seja, quantos veículos você tiver, você pode fazer a inserção. Quando você tiver linhas disponíveis, né, células disponíveis para fazer o cadastro, você pode clicar na célula e cadastrar. Nesse caso, que eu já fiz todos os cadastros disponíveis na linha, basta eu clicar no botão inserir, que ele abre uma nova linha para fazer esse cadastro. Para fazer esse cadastro eu preciso de informar a placa do veículo, vou informar uma placa qualquer aqui, o modelo desse veículo, o tipo de combustível que ele utiliza, o grupo de veículos, se ele é uma carreta, um caminhão, um reboque, tá? O Renavan desse veículo, o chassi, o ano de fabricação e o ano do modelo e o odômetro inicial. Certo? Então aqui eu tenho controle de todos os veículos pertencentes à minha frota. Eu consigo ver que a placa, um Renavan, um chassi, ou seja, numa consulta para saber
a documentação desse veículo, eu consigo acessar o sistema e ter essa visualização. Eu consigo também filtrar, né? Eu quero saber, por exemplo, todos os veículos que eu tenho de reboque. Ele me traz todos os veículos que eu tenho de reboque. Tá? Ou, limpando o filtro aqui, eu posso ver todos os meus veículos que foram fabricados mais velhos, ou seja, os mais antigos, por exemplo, 2003 e 2005. Ele traz a relação desses veículos. Ou posso também, né, claro, ver os mais novos, os 2015 e 2010. Tá? Então, além de fazer o cadastro nessa planilha, você consegue fazer a navegação e a gestão dessas informações. Tá? Você consegue ver os veículos, por exemplo, que você comprou 0 km. Então, basta você acessar os filtros, que ficam aqui em cima, de acordo com a sua necessidade. Essa é a parte de cadastro de veículo, ou seja, você pode cadastrar seus veículos de acordo com a quantidade de veículos que você tem na sua frota. O sistema aceita perfeitamente, certo? Então vamos voltar aqui ao menu e vamos para a parte de abastecimento. A planilha de abastecimento é muito similar à de cadastro de veículo, no entanto ela contém algumas colunas em amarelo para alertar o usuário de que elas são de preenchimento automático. Ou seja, de acordo com as informações que você preenche, ela busca para você e preenche automaticamente. Tá? Nessa planilha de controle de abastecimento, você tem que informar. Né? Serão informados as datas, a placa, o modelo ele traz para você, de acordo com a placa, o combustível, o local de abastecimento, o posto que foi abastecido, o quilômetro anterior e o quilômetro atual, e aí ele te calcula a quilometragem rodada, a quantidade de litros, né, o volume abastecido, a média ele calcula para você, o custo, né, do combustível e o total em reais ele calcula para você. Ou seja, para fazer o lançamento, como é que eu faço o lançamento de um abastecimento? Eu posso simplesmente selecionar uma próxima célula vazia e fazer esse lançamento, ou selecionar a placa do veículo que eu quero e as células vazias, dar um OK. O que eu aconselho fazer dessa forma e fazer o lançamento. Eu vou explicar o porquê que eu aconselho a fazer dessa forma. Primeiramente eu vou lançar os dados aqui, ou seja, dia 30 de dezembro, a placa do veículo. Eu tenho uma lista dos meus veículos cadastrados, né? Se eu tentar colocar uma placa inexistente, o sistema não permite, ou seja, ele faz essa validação de dados e não permite que você cadastre informações incorretas dentro do seu sistema. Então você vem aqui, seleciona a placa que você quer, pode ser esse, MQI. Ele já busca para você qual é o modelo, ele já preencheu aqui que é o modelo Guerra. O combustível, diesel. O local que ele foi abastecido, pode ser Belo Horizonte. O posto, Chefão. E o porquê do filtro é isso aqui, ó. O quilômetro anterior é justamente a última quilometragem que você utilizou, que nesse caso aqui 260.900. Então, eu preencho aqui o quilômetro anterior, 260.900, e vou colocar o quilômetro atual. Nesse ponto, se você preencher um valor inferior ao quilômetro anterior, ele vai te dar um erro. Ou seja, ele também valida essa informação para que você não entre com informações erradas dentro do seu sistema. Então ele fala aqui, ó, quilômetro atual deve ser maior que o quilômetro anterior. Tá? Então ele faz essa validação para você. Você vem aqui e preenche. Ele já calcula automaticamente o quilômetro rodado. Vamos supor que ele abasteceu 85 litros. Ele já calcula também automaticamente a média. E aqui você insere a informação do preço, do custo, né, do litro do combustível. E ele te calcula o valor que foi abastecido, R$ 167,195. Ou seja, aqui eu fiz o lançamento para essa placa. Poderia fazer outro lançamento, basta eu vir aqui no filtro, selecionar outra placa e as vazias, dar o OK e faço o novo lançamento. Tá? Lembrando que é sempre bom limpar sempre o filtro para voltar para o menu, para não deixar nada filtrado. Ou seja, nessa planilha de abastecimento, assim como na de controle de cadastro de veículo,
além de você cadastrar o abastecimento, você também pode gerenciar a informação. Ou seja, eu quero saber, por exemplo, todos os meus veículos que abasteceram em Belo Horizonte. Faço o filtro no local de abastecimento e ele traz todos os veículos que foram feitos abastecimento em Belo Horizonte. Certo? Posso filtrar pelo posto, ou a quantidade de litros, ou o custo. Quero saber todos que abasteceram a 1,82, por exemplo. E ele vai trazer a relação desses veículos. Então, que além do cadastro, eu faço também a navegação e a gestão dessas informações. Certo? Basta clicar nos filtros. Tá? Bom, voltando ao menu, venho no botão menu e volto. Frete. O frete também é uma planilha similar. No entanto, todas essas informações elas são cadastradas, nenhuma é calculada, ou seja, não tem colunas amarelas, eu não tenho informações que são calculadas automaticamente. Nessa eu tenho que entrar com todas as informações. Como é que eu faço o cadastro do frete, de um serviço que eu realizei? Eu posso simplesmente selecionar a próxima célula vazia, ou eu faço de acordo com a placa. Pego a placa e as células vazias no filtro da placa, faço o filtro e insiro as informações que ele pede. Por exemplo, número do Romanei, a data que foi feito o frete, a placa. Novamente, se eu entrar com uma placa inexistente, ele não permite, ele faz essa validação. Então eu venho aqui na minha lista, onde eu tenho todos os meus veículos. Seleciono a minha placa, informo qual que é a origem e o destino, ou seja, vamos supor que ele foi de Santos a Belo Horizonte. Pela Vale, que é o cliente. O tipo de crédito, eu tenho ele parcial, complementar ou total, eu seleciono complementar de 3.500, um exemplo. Tá, então aqui eu fiz o lançamento de um frete que foi realizado. Tá? Eu volto aqui, removo da placa e tá aí todos os meus fretes. E assim como nas outras planilhas, além do cadastro, eu consigo manipular os dados. Ou seja, quero saber todos os fretes que eu fiz, por exemplo, para Vale. Eu venho aqui em cliente, pego só os da Vale. Agora eu quero saber, por exemplo, os da Belgo. Marco da Belgo e tiro a Vale. Ele traz para mim essas informações. Posso limpar esse filtro. Eu quero saber todos que saíram de Belo Horizonte, por exemplo. Então eu venho no origem, seleciono Belo Horizonte e dou OK. Certo? Ou até mesmo eu quero saber, por exemplo, todos os fretes que eu fiz com determinado veículo. Venho aqui na placa, seleciono. Quero saber só do MQI. Dou OK. Ele seleciona todos os fretes que eu utilizei esse veículo. Certo? Então, bem simples, bem tranquilo. Essa planilha é utilizada para você inserir o frete e também navegar, saber essas informações. Então, posso voltar ao menu. Então, a gente já viu aqui os lançamentos de cadastro de veículo, abastecimento, o frete, os custos que já são preenchidos automaticamente e as despesas. Agora vamos ver as despesas. As despesas também é uma planilha similar. Lembrando que ela tem duas colunas em amarelo, ou seja, de preenchimento automático. Basta a gente inserir nas colunas em branco. Ou seja, como é que eu faço o lançamento de despesas? Posso simplesmente selecionar a próxima célula vazia ou fazer aquela filtro pela placa. Ou seja, eu vou selecionar a placa MQI e as células vazias para fazer o lançamento. E faço esse lançamento 7/7. Eu insiro também a placa. Novamente, se eu inserir uma placa inválida, ele não me deixa inserir. Tá? Ou seja, não há risco de você inserir dados errados. Seleciona a placa. As despesas. Essas despesas são todas as despesas cadastradas naquele menu de custos. Então, todas elas já estão descritas aqui. Basta você selecionar e automaticamente nessa coluna de custos, ela vai te mostrar se ele é fixo, se é indireto ou se ele é variável.
Por exemplo, eu tenho um custo aqui de pneus. Ele vai me falar que é um custo variável, certo? Aqui eu informo o fornecedor, a descrição, vamos supor que foram 4 pneus. Posso colocar aqui, na verdade, pneu dianteiro, foram 2, custo total de 2.000. Ele calcula o total para mim, automaticamente, ou seja, R$4.000 esse custo. Tá? Então eu posso vir aqui na placa, tirar esse filtro, já fiz o lançamento dessa despesa, e aqui eu tenho a relação de todas as minhas despesas. Assim como nas outras planilhas, eu posso navegar perfeitamente, fazer filtros, né? Por exemplo, eu quero saber todas as despesas que eu tive com custos que são fixos. Ele traz todos os custos fixos para mim. Tá? Assim como eu posso filtrar pela placa todas as despesas que eu tenho pela placa MQI. Então aqui eu consigo ter a gestão dessas informações. Aqui eu consigo ver se determinado veículo está me dando muita despesa ou o que eu estou gastando demais naquele determinado veículo. Tá? Então, além de ser o cadastro também, é uma forma de você navegar e encontrar as informações fáceis. Certo? Então aqui a gente já viu toda a parte de lançamento. É lógico que de abastecimento, frete e despesas, ele precisa das informações oriundas geralmente pelo motorista, né, ou por quem está conduzindo o caminhão ali. E aí é por isso que a gente tem essa parte de coleta. Essa parte de coleta a gente tem aqui abastecimento, despesa e frete. Esses 3 itens, eles são para impressão. Ou seja, questão do abastecimento, por exemplo. Clica no abastecimento, ele vai te dar uma folha para ser impressa. Essa folha tem que ser impressa e passada para a pessoa que vai fazer o abastecimento. Essa pessoa vai preencher aqui em cima a placa manualmente, né? E preencher essas informações: data, combustível, local de abastecimento, posto, odômetro, quantidade de litros abastecidos, o custo e o total pago. A partir dessas informações, né, você imprimiu, ele foi lá, colocou a caneta e te passou a mão, ou passou para a pessoa responsável no sistema, ela vem aqui em abastecimento e insere. Ou seja, todas as informações que eu tenho aqui na coleta de abastecimento vão ser necessárias para eu fazer esses lançamentos. Certo? A mesma coisa na despesa. Uma folha para impressão, onde tem que ser preenchidas essas informações, ser informada a placa, a pessoa vai te passar essa folha preenchida e você vem aqui na despesa e lançamento e preenche. A mesma coisa acontece com frete. Imprime essa folha de frete, a pessoa preenche as informações manualmente, você vai ter em mãos dessas informações, você vem aqui em lançamentos, frete e faz o lançamento. Certo? Então, nós já vimos aqui a parte de lançamentos e já vimos também a parte de coleta. Agora vamos ver a parte de relatórios. Muito interessante para fazer o gerenciamento e a gestão do seu negócio, né? Para você conseguir administrar e ter uma visualização de tudo que está acontecendo no seu negócio. Então, na parte de relatórios, a primeira coisa que a gente tem aqui é o painel de controle. O painel de controle a gente bota durante todo o ano, ou seja, aqui ele te mostra a variação de abastecimento mês a mês que você teve com toda a sua frota, ou seja, na sua frota total, certo? Aqui embaixo do lado esquerdo você tem a quantidade de litros abastecidos. Então você tem um resumo mês a mês do volume, né, quantidade de litros. Aqui embaixo você tem um totalizador, ou seja, você abasteceu durante todo o ano 1.315 litros. E aqui um gráfico representativo dos 1.315 litros, certo? Aqui do lado você tem um acompanhamento por veículo. Na verdade, aqui você faz o filtro pela placa do veículo, ou seja, aqui você tem a quantidade de litros abastecidos, o quilômetro percorrido, a média por quilômetro de acordo com cada veículo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na placa, seleciono o veículo que eu quero e automaticamente os gráficos são atualizados. O modelo, o ano e os gráficos são atualizados. Ou seja, vou selecionar minha placa MQI, onde eu tenho mais dados, né, para vocês visualizarem melhor os gráficos. Então ele já vai trazer aqui para mim o modelo do veículo dessa placa, o ano do veículo dessa placa,
a média por quilômetro mês a mês, tá? Aqui em cima eu tenho a quantidade de litros abastecidos mês a mês, a quilometragem que ele percorreu por mês. Então eu consigo fazer isso para todos os meus veículos. Tá? Então basta eu clicar no meu veículo, na placa do veículo, escolher a placa do veículo, que ele automaticamente vai atualizar o seu gráfico, certo? Então isso aqui é uma visão macro do seu negócio. Então essa é o painel de controle. Aqui eu já tenho os custos operacionais. Do lado esquerdo é o custo operacional total da frota e do lado direito é o custo operacional por veículo. Ou seja, passando aqui os custos operacionais totais da frota, eu tenho o custo por quilômetro, o custo total por ano da minha frota, eu tenho os quilômetros rodados por ano da minha frota, e aqui eu tenho os custos variáveis, fixos e indiretos. O valor total dele, né, o totalizador de cada um deles, e eles discriminados, ou seja, eu tenho um custo variável discriminado, abastecimento, arla, peças, e assim por diante. Os custos fixos discriminados, seguro, rastreamento e PVA. Custos indiretos, meio de comunicação, material de escritório, tacógrafo e assim por diante. Ou seja, todos aqueles custos cadastrados anteriormente. E os valores que eu tenho, né, até então ou durante todo o ano. Certo? Eles estão discriminados e o totalizador de cada um. E aqui eu tenho ainda um percentual, ou seja, o que esse custo representa para mim no total do meu custo. Ou seja, onde eu tenho gasto mais. Essa análise pode ser feita, né? Onde eu tenho gasto mais. Por exemplo, nesse caso, eu sei que os meus custos fixos representam 62% do meu custo. Né? Onde eu tenho gasto mais é os meus custos fixos. Né? E aqui dentro dos meus custos fixos eu posso afirmar que eu pago 20%, ou seja, o seguro representa 20% do meu total e o salário de ajudantes em cargos. Ou seja, do meu custo total, esses são os mais puxados que eu tenho, né? Os mais pesados, posso dizer assim. Já nos custos variáveis, aqui eu tenho pneus, câmeras, protetor e recapagem como mais 22%. Então essa análise eu posso fazer de toda a minha frota. Agora, do lado direito eu tenho os custos operacionais por veículo, ou seja, eu faço o filtro de acordo com a placa do meu veículo. Basta eu vir aqui, selecionar a placa, e ele atualiza todas as informações, desde o modelo até os custos. Tá? Então, se eu pegar aqui a placa MQI, que é o que eu tenho mais informação, ele automaticamente gera para mim e me informa os custos que eu tenho, o percentual representativo desse custo, baseado no total, o custo por quilômetro. Tá? Então, aqui, esses são os custos operacionais, tanto da frota quanto por veículo. Agora eu tenho também a análise de custo mensal e a análise de custo mensal por veículo. A análise de custo mensal é a análise de custo mensal da minha frota total, como um todo. Ou seja, aqui eu tenho meus custos, separados por categorias variável, fixo e indireto, e a descrição de cada um deles, e os valores que eu gastei mês a mês, de custo de cada um. E totalizador, né? Tanto o totalizador mensal, quanto o totalizador por descrição, e o totalizador de categoria variável, fixo e indireto, e o totalizador geral. Ou seja, eu tenho um custo de 17.828. Certo? Esse é o custo total da minha frota. Agora tem a análise de custo mensal por veículo. Nesse caso, eu faço o filtro de acordo com a minha placa. Basta vir na placa e selecionar. Ele automaticamente vai atualizar as informações da minha planilha, que é similar àquela outra, mas ela me traz os meus custos variáveis, fixos e indiretos. A descrição, os totalizadores, o totalizador geral, tá? Basta eu selecionar a placa que eu desejo e ele calcula para mim e me mostra. Certo? Então eu consigo visualizar mensalmente o custo que eu tenho em cada veículo. E por fim, de relatório, eu tenho as receitas versus as despesas, né? O confronto dessas duas informações, importantes para você visualizar como anda o seu negócio. Ou seja, eu tenho aqui as minhas receitas mensalmente, né, durante todo o ano, tudo que foi lançado mês a mês. Eu tenho o totalizador, totalizando 77 mil aqui nesse exemplo.
Eu tenho os custos por categoria e discriminados, né? Mês a mês também, ou seja, os variáveis, os fixos e os indiretos. E cá embaixo eu tenho o saldo, que nada mais é que a receita menos as despesas ou menos os custos, que ele me dá o saldo total aqui embaixo. Ou seja, toda vez que eu tiver prejuízo, né, toda vez que o meu caixa estiver negativo, ele vai ficar em vermelho, que é o caso aqui de janeiro e março. Ou seja, fica mais fácil da gente visualizar. E toda vez que ele estiver positivo, ele mantém em azul mesmo. Tá? Então, por exemplo, eu tive prejuízo aqui em janeiro e março. Então, se eu pegar aqui as receitas totais de 77 mil, diminuir os custos de 17 mil, eu tenho um lucro de 59 mil sobrando. Tá? Então, aqui eu consigo ver as minhas receitas e as minhas despesas. Tá? Então, a gente já viu aqui os lançamentos, a gente já viu os relatórios e a gente viu a coleta de dados. Aqui embaixo ainda tem a parte de administrador do sistema e a parte de ajuda. A parte de administrador nada mais é para limpar toda a sua base de dados, né? Isso aqui só é utilizado quando você quer realmente fazer toda a limpeza dos seus dados ou quando você termina um ano. No ano seguinte você vai continuar utilizando, você faz uma cópia da planilha, começa a utilizar a planilha de novo e limpa a base de dados. Você deixa uma cópia de backup, né? E faz essa limpeza para começar a utilizar no próximo ano. Tá? Então eu não vou clicar aqui para mostrar porque vai apagar meus dados e eu não tenho interesse de fazer isso agora. A questão da ajuda. A ajuda aqui tem informações do sistema, tem os meus contatos, né? Foi desenvolvido por mim, né? Bruno Gramão Costa. O meu e-mail e meu celular, bruno.gramão@gmail.com, meu celular 8795-2126-DDD31, tem um WhatsApp nesse número, os tipos de serviços que eu faço, né, desenvolvimento de sistemas e aplicações Excel, montagem e manutenção de computadores e notebooks, instalação e configuração de sistemas operacionais e aplicativos, configuração de rede e recuperação de dados. Então, caso você tenha interesse em adquirir essa planilha de custos operacionais, basta entrar em contato, seja por e-mail ou por celular. Ou caso você tenha interesse em personalizar, né, de acordo com a sua necessidade, ou caso você tenha interesse em criar uma planilha para o seu negócio, seja para negócio automotivo, roupas, lazer, comes e bebes, basta entrar em contato, mostrar o seu interesse, mostrar o que você deseja, que a gente faz o desenvolvimento dessa aplicação em Excel. Tá? Então, vou fazer um resumo de todo o sistema novamente. Planilha de custos de operações de frota para você controlar todos os seus custos, os seus gastos, os seus ganhos, né? A gente tem aqui a parte de lançamentos, onde você cadastra os seus veículos, abastecimento, os seus fretes, as despesas e os custos. Aqui você tem a parte de relatórios, onde você vê o painel de controle, um resumo de todos os operacionais, análise de custo mensal geral e por veículo, um confronto das informações de receita e despesa. Aqui você tem as coletas de dados, né, para impressão, você entregar para a pessoa responsável preencher, para depois inserir no sistema. Aqui é a parte de administrador para você limpar a sua base de dados. Aqui embaixo, né, o programa vai estar registrado no seu nome e no seu CPF. Tá? E a parte de ajuda, sempre que necessário, precisar atualizar, se acontecer algum erro, não saber como preencher alguma coisa, basta entrar em contato. E também, caso tenha interesse em desenvolver algum outro sistema, seja pessoal, profissional para a empresa, basta entrar em contato. Tá? No mais, agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.